boa noite. Primeiro, parabéns para o Vitória. Queria que o senhor falasse da importância do resultado. O torcedor de São Bento bastante machucado com o ano 2023. Estava precisando e sair com os 3 pontos. Fala um pouco sobre o jogo da importância da vitória. Bom, primeiramente todo esse contexto que você falou, né? Praticamente, né, um tempo muito grande sem vitória, iniciando uma nova competição, precisando passar credibilidade, aquilo que nós nos propusemos e aquilo que a equipe, né, também se propôs fazer durante o ano. E sempre a primeira impressão ela é muito importante. Claro que a última sempre é a principal no futebol, mas a gente precisava de dar essa demonstração. E eu acredito que nós conseguimos, né? Fizemos uma partida consistente, não é fácil de jogar aqui na Javari. Sempre, né, existe adversidades, né, as dificuldades de se jogar aqui, e o time comportou bem. Nós tivemos aí consistência, né, na parte defensiva. Eu acho que nós nos comportamos bem. Não tem como o adversário passar o jogo inteiro e não ter até chances de oportunidade, mas nada que pudesse, quem sabe, pensar e falar, pô, foi um milagre do goleiro, eles erraram um gol, né? Então eu acredito assim, que nós fizemos uma partida de um time que propôs o jogo durante o tempo inteiro, tanto é que o goleiro do adversário fez defesas importantes e a gente buscou o gol, se não me engano, acho que aos 40 e poucos minutos já do segundo tempo. Isso demonstra uma equipe que procurou, que teve a personalidade e principalmente uma coisa importante, as trocas que a gente fez, eles continuaram na mesma batida ou quem sabe até aumentaram ainda mais nessa reta final do jogo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a opção, principalmente nesse sistema ofensivo. O torcedor até ficou surpreso quando a gente soltou a escalação, né, de ter 3 jogadores ali ofensivamente. E o Batatinha, né, você enxerga ele como um jogador ali para atuar como 9 mesmo, ou não, ou pode ser atuando com 2 atacantes, com outro centroavante ao lado dele. Como é que você enxerga esse jogador também? O Batata, ele tem nos últimos anos, né, 2, 3 anos, se não me engano, jogando praticamente sempre de 9, né? Então, assim, é um jogador que se adaptou, não é um jogador de referência, é um jogador que tem uma mobilidade grande e sempre é importante colocar, por exemplo, o Vitão entrou, acabou fazendo gol. Então, assim, isso faz com que nós tenhamos, né, opções. E eu acredito que isso é importante para todo o grupo, para todo o elenco e principalmente para o treinador. Ainda é muito cedo, mas quanto que o senhor conseguiu ver nessa primeira partida daquilo que foi trabalhado principalmente nos jogos treinos, né? O último com muitos gols, mas alguns com um desempenho um pouco abaixo de informações que a gente tirou, mas um time consistente. Deu para tirar muito daquilo que foi trabalhado nos 45 dias hoje? Sim, nós tivemos aí uma quantidade de gols importante na pré-temporada, né? Ganhamos, se não me engano, do Atlético, né? Que é um time da primeira divisão de Minas, um time hoje de empresários e um time muito bem, muito conceituado e consistente. Ganhamos de 4-3, ganhamos do Alemense de 4-0, que foi o último jogo nosso. Então, assim, a gente sabia que nós tínhamos a condição de estar fazendo gols, tanto é que, na minha ótica, do setor defensivo do Juventus, o melhor jogador foi o goleiro. Então é sinal que a gente teve oportunidades, só o Cristiano teve 3 oportunidades e não vou colocar como ele acabou perdendo, não. Eu vou colocar como defesas importantes do goleiro do adversário. Então eu acredito que isso demonstra o tanto que nós procuramos essa vitória até o final. Falando de goleiro, a torcida na nossa transmissão elogiou demais o Thiago. O Matheus também é outro goleiro que chegou, mas elogiou demais pela segurança. Se você falasse um pouquinho desse jogador na partida de hoje, apesar do Juventus não ter tido tantas oportunidades, ele foi importante demais, né? A segurança, né? Se você for analisar, nós até comentamos isso, né, entre nós falamos assim que quando você tem a segurança de um goleiro, há poucas vezes em que o adversário teve essa condição de chegar, né? Cruzamentos, chute de média e longa distância, e o Thiago sempre bem posicionado, transmitindo essa segurança com sobriedade, e eu acredito que isso faz com que você comece a ter uma cara na competição. Segurança, busca
pela vitória. Isso traz aí uma credibilidade junto ao nosso torcedor, que a gente precisa, como eu sempre falo, o futebol ele existe por causa do nosso torcedor, e a gente conta com ele. Se Deus quiser, sábado nós teremos lá uma partida importantíssima para nós darmos sequência nessa Série A2. Só para fechar, queria que o senhor falasse sobre, se pensa já, claro que vai ter representação, em fazer algumas alterações por ser início de temporada e principalmente para poder rodar o elenco, né, tendo feito hoje 5 trocas por conta de desgaste físico. Tem essa probabilidade, a gente tem essa preocupação, é uma coisa bem colocada aí, que a gente tem essa preocupação, não é fácil de você estar jogando. Nós vamos estar jogando a cada 2, 3 dias jogos. E é óbvio que alguma escalação, de repente, ela pode passar pelo lado físico também. Obrigado. Tá, então, professor Roberto.